Chegamos a mais um tutorial do Alimento Diário. Estamos vendo o volume 3 desta série, a Economia Divina, parte 2. Hoje nós vamos ver a semana 2 deste volume. E esperamos que você esteja desfrutando desses tutoriais do Alimento Diário, porque o nosso desejo, o nosso intuito é que você se torne um multiplicador desta palavra, da palavra de Deus, ajude as pessoas na sua igreja, no seu grupo familiar, na sua família, na sua casa e todo e qualquer ambiente que você estiver, tá bom? E em especial também nas reuniões da igreja. A semana 2 deste volume vai dar sequência ao que foi tratado na semana 1, que é o chamamento de um apóstolo. Então nós vimos na semana 1 a parte 1 desse título e agora nós vamos ver a parte 2. Por que esse assunto é de extrema importância dentro do contexto que nós estamos vendo da economia de Deus e em especial no livro de Efésios? Porque a economia de Deus é o plano de Deus e ele quer executar esse plano, ele precisa executar esse plano. E para a execução desse plano, ele precisa de pessoas adequadas, pessoas qualificadas por ele, pessoas úteis. E essas pessoas, ele mesmo faz um trabalho na vida delas. Não tem ninguém pronto, não chega ninguém pronto para ser usado por Deus. Nós que servimos a Deus, o servimos porque Ele tem feito um trabalho na nossa vida. Então Ele está fazendo um trabalho na sua vida porque Ele deseja que você seja útil a Ele na sua obra. E logo no início dessa semana, na segunda-feira, nós vemos a origem do apóstolo, ou de um apóstolo, ou de alguém que é chamado por Deus para essa função de apóstolo. Na verdade, essa pessoa, ela era uma pecadora, mas Deus transformou essa pessoa em um servo, de pecador a servo. Mas antes de abordar um texto que fala sobre isso, eu queria ler para você o texto que é a base do nosso tutorial desta semana. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, que diz: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui nós vemos alguns homens que foram dados por Deus à igreja, que nós podemos chamar de homens dons, pessoas que foram qualificadas por Deus, foram chamadas por Deus e preparadas por Deus, e foram colocadas na igreja. Qual o intuito disso? E o primeiro aqui, a primeira função citada aqui nesse texto é apóstolo. O intuito dessa função na igreja não é ter uma pessoa com uma posição diferenciada no meio dos demais irmãos. Não é ter uma pessoa superior aos demais irmãos. Não é ter uma pessoa ou algumas pessoas que controlem os demais irmãos na igreja. Não. O intuito é o aperfeiçoamento dos santos. Os irmãos e irmãs na igreja precisam ser aperfeiçoados para que se tornem cada vez mais úteis a Deus. Eu preciso ser aperfeiçoado, você precisa ser aperfeiçoado. E assim nós poderemos servir a Deus de uma forma agradável a Ele,
fazendo a vontade dele. Mas uma coisa que nós não podemos nos esquecer é a origem dessas pessoas. O apóstolo, como nós dissemos no início, ninguém já chega pronto. Né? Pelo contrário, são pessoas trabalhadas por Deus. Então, aqui em Romanos capítulo 6, eu gostaria de ler esse texto também com você, porque eu achei um texto bastante rico e mostra-nos a nossa origem, a origem de um apóstolo. Ele diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Olha, a nossa origem, de onde nós viemos, aqui diz, libertados do pecado. Ou seja, eu jamais posso me orgulhar, eu jamais posso me tornar arrogante, posso querer me exaltar, porque eu sei qual é a minha origem, eu sei de onde eu vim. Deus me libertou do pecado e me transformou em servo dele. Ou seja, fomos transformados em servos de Deus. Essa é uma experiência marcante do apóstolo. Uma pessoa que foi trabalhada por Deus, foi transformada em serva de Deus. E aí fala, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Que você que serve a Deus, esperamos que você tenha essa consciência, essa percepção, a clareza desse assunto, para sempre se manter humilde na presença do Senhor e sempre procurar ser útil às pessoas. Nós somos transformados em servos de Deus, né? Para servir as pessoas. E qual é a responsabilidade de um apóstolo? No capítulo 10 de Romanos, a partir do versículo 13, nós temos aqui a responsabilidade de um apóstolo. Versículo 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aqui então nós temos o significado da palavra apóstolo, que é enviado. E a principal responsabilidade do apóstolo é pregar o evangelho. Levar as boas novas da salvação de Deus às pessoas. Não só isso, cuidar das pessoas para que elas possam crescer, para que a vida divina tenha a oportunidade de crescer nelas no dia a dia. E assim elas podem se tornar a expressão de Deus onde quer que estejam. Então, essa é a responsabilidade dessa função preciosa que é de um apóstolo. Pregar o evangelho, alimentar as pessoas, apacentar as pessoas para que elas cresçam em vida. Agora, quais são os requisitos para a pessoa ser um apóstolo? O apóstolo, ele precisa, no capítulo 1 de Efésios, nós vemos isso claramente. Eu não vou ler o texto, apenas para ganhar tempo no nosso tutorial, e depois você pode ler em casa, e ler com calma quando você tiver oportunidade. Olha só, ali em Efésios capítulo 1, mostra
que, né, um requisito, ou os requisitos para uma pessoa se tornar serva de Deus, para se tornar um apóstolo, primeiro, ser escolhido por Ele. E ser predestinado para a filiação. E, em terceiro lugar, ouvir o chamamento de Deus. Eu fui escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Eu fui predestinado para a filiação. E eu preciso agora ouvir o chamamento de Deus para poder servi-lo. Deus está chamando você. Então, o seu ouvido espiritual precisa ser aguçado. Precisa estar atento ao chamamento de Deus. Ele quer que você seja útil a Ele. Ele quer que você seja também um enviado dele. Ele está te chamando para enviar você para levar a palavra, o evangelho, a vida divina a outras pessoas. Então, esses três requisitos precisam ser preenchidos por aqueles que servem a Deus como apóstolo. E além disso, Efésios capítulo 4, eu gostaria de voltar lá para Efésios, capítulo 4, nós lemos os versículos 11 e 12. Eu gostaria de ler também com você o versículo 7. Diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Olha, nós recebemos esse dom por meio da graça. Esse dom que Deus nos deu para que nós possamos servi-lo, para que nós possamos ajudar a outros, aperfeiçoar outros, nos foi dado por meio da graça. E quanto mais nós exercitamos esse dom, mais graça nós ganhamos. Então, isso é uma coisa que os filhos de Deus precisam entender. O dom, quando nós cremos, nós recebemos de Deus o dom. Só que esse dom precisa ser no dia a dia exercitado. Eu preciso servir a Deus. Eu preciso ser útil a Deus no meu dia a dia. E quanto mais eu exercito esse dom, mais graça eu recebo. E quanto mais graça eu recebo, esse dom vai sendo trabalhado em mim, vai sendo constituído em mim, até se tornar um ministério. Então, esse versículo, na verdade, vem antes daquele texto que nós lemos, né, falando daqueles homens que foram dados, aquelas pessoas que foram dadas por Deus à igreja para o aperfeiçoamento dos santos. Então, essa graça que foi dada por Deus a nós, e é para que nós possamos aperfeiçoar outros. É para que nós sejamos aperfeiçoados e aperfeiçoemos outros. Para quê? Para a edificação. Não é só para nós mesmos. Para nós acharmos, agora eu recebi a graça de Deus, agora eu tenho esse dom que Deus me deu, mas esse dom precisa ser exercitado, essa graça precisa ser usada para aperfeiçoamento e edificação. Por isso que quando nós lemos, nós vimos para a edificação do corpo de Cristo. Então, todo filho de Deus, um servo de Deus, precisa ter um viver para a edificação do corpo de Cristo. E eu gostaria de ler com você, além da responsabilidade do apóstolo, e do uso dessa graça e desse aperfeiçoamento dos dons para a edificação do corpo de Cristo, eu queria finalizar o tutorial falando sobre a restrição da vida de um apóstolo, de um servo de Deus. O servo de Deus, um apóstolo, um que foi chamado para ser apóstolo, um enviado por Deus, um embaixador de Deus, um mensageiro de Deus, ele tem uma vida em restrição. Então eu gostaria de ler com você 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Ali nós lemos:
pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Um apóstolo, portanto, é uma pessoa que tem um viver restringido. Ele vive em restrição. Que restrição é essa? Aqui fala: o amor de Cristo nos constrange. Essa palavra constranger está relacionado com uma vida em restrição. Não é uma vida solta. Você vive à vontade, fazendo o que você quer, o que você pensa, o que você acha, mas você vive para fazer a vontade de Deus. Ele, Cristo, morreu por nós, para que hoje nós possamos viver para Ele, em função dEle, viver nele, para cuidar das pessoas. Muitas vezes nós achamos que a nossa vida é nossa. Não, agora nós somos do Senhor. Só que nós somos dele por amor. O amor de Cristo nos constrange. Ele não nos força a nada, mas ele consegue dispensar um amor tão rico por nós, desde que ele deu a sua vida, entregou a sua vida por nós. Isso aí realmente é que nos move a nos entregar a Ele, nos consagrar a Ele e servi-lo. Muitas vezes na vida cristã nós ainda somos muito leves em alguns assuntos, alguns aspectos, e exercemos muito ainda a nossa vontade. Fazemos, falamos e pensamos o que nos é conveniente. Mas tem um texto, e aqui eu gostaria de concluir com esse texto, em Ezequiel, capítulo 47, que fala de águas, de um rio, cujas águas saíam do limiar de um templo. E essas águas estavam correndo. E é uma profecia maravilhosa essa, porque ali mostra o seguinte: tem um homem com o cordel de medir, medindo o profeta, medindo o servo de Deus. E quando na Bíblia fala de medir, Deus medir, fala no sentido de ele tomar posse de alguma coisa. Quando Deus mede você, ele está tomando posse de você. É diferente de o homem quando mede as pessoas, usando o seu padrão, usando a sua própria régua. Ele olha para as pessoas, se as pessoas não atingirem aquele padrão, que ele considera que deve ser o padrão normal, mas na verdade é ele o padrão. Então, se a pessoa não atingir aquele padrão, ele exclui aquela pessoa. Ele descarta aquela pessoa. Aquela pessoa é rejeitada. Deus é diferente. Deus, ele vem nos medir, sabe para quê? Para tomar posse de nós, para que nós sejamos plenamente dele. Então ali, eu vou citar o texto para você, né, o conteúdo dele, e depois eu gostaria que você lesse, porque é um texto muito rico. Ali diz o seguinte, que esse homem com cordel de medir veio e mediu 1000 côvados. E aí, essas águas do rio, elas, durante essa medição, quando a pessoa estava nesses primeiros 1000 côvados, as águas alcançavam os tornozelos dessa pessoa. Então, um servo de Deus, cujas águas de um rio ainda estão no tornozelo, é um servo de Deus que ainda tem certa liberdade, tem certa flexibilidade para fazer algumas coisas, para se movimentar, para agir. Mas não para aí. Esse homem continuou medindo e mediu mais 1000 côvados. E quando mediu mais 1000 côvados,
essa pessoa, a água chegou no nível dos joelhos dessa pessoa. E quando você está num rio, né, e essas águas começam a bater nos seus joelhos, você já não tem mais aquela mesma flexibilidade de quando ela batia no seu tornozelo. Então você já tem uma certa limitação, uma certa restrição. Mas não parou por aí. Mediu mais 1000. E essas águas já batiam na cintura da pessoa. Então, quando você está com as águas na cintura, aí pronto, você perdeu ainda mais a mobilidade dentro do rio. Mas mediu mais 1000. Aí eram águas que já não podia andar, né, se locomover com facilidade. Teria que se deixar levar pela correnteza desse rio. Então, na verdade, o Senhor ele está medindo a mim e a você pouco a pouco. Ele quer que o nível da água na minha vida e na sua vida aumente pouco a pouco. Hoje eu ainda sirvo a Deus, mas ainda sou muito cheio de mim mesmo. Mas um dia o Senhor vai me ganhar de tal forma que eu vou me entregar para Ele e Ele vai me conduzir. De forma que o servo de Deus, na verdade, é uma pessoa que é conduzida pelo Espírito. Ele não tem sua vontade própria. E o resultado disso, eu queria ler só o resultado que está em Ezequiel, capítulo 47, versículo 9. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Olha, um servo de Deus que vive nessa restrição, numa vida de restrição, é um servo que tem a bênção de Deus. E mais do que isso, é um servo frutífero. Você quer ser esse servo? Então, Deus está chamando você. Que você seja essa pessoa escolhida, essa pessoa predestinada para a filiação e essa pessoa que foi chamada por Deus e ouviu o seu chamamento para poder ser útil a Ele e servi-lo de uma forma agradável, de acordo com a sua vontade e não de acordo com os nossos pensamentos. Que Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua atenção. Esperamos que essa palavra se multiplique na sua vida, cresça em você, aumente em você e você também possa transmitir essa palavra a outras pessoas. Leia o Alimento Diário, leia a semana 2 com muito carinho, que Deus ainda vai se revelar muito para você. Deus abençoe.